Boa noite. Boa noite a todos nesta quinta-feira. Quarta, peço desculpa. Nesta quarta-feira. Estou aqui à espera do Guilherme José para termos uma conversa super interessante sobre filosofia e religião. Para quem não sabe o tema da live de hoje, eu queria adicionar aqui. Ok. João, se estiveres por aí, consegues fixar-me o. Boa noite, a quem vai chegando. João, se estiveres por aí, consegues fixar o título da live, por favor? Eu esqueci-me completamente de fixar e agora não me recordo como é que é. E hoje vamos ter aqui não esta participação, mas no fundo esta passa a expressão publicidade da revista Minerva, mas vamos ser só eu e tu aqui nesta conversa. Guilherme, tens que pedir para aderir, por favor. Olá, João, boa noite. Diz-me o que é que não estás a ver, por favor. Boa noite, Ana, boa noite. Boa noite. Boa noite, João. Guilherme, preciso que peças para aderir a esta live, a esta conversa. Boa noite a quem vai chegando mais uma vez. Quero introduzir aqui o Guilherme José, mas antes queria que todos o vissem, se fosse possível. Espero que se encontrem bem nesta quarta-feira, que a semana esteja a correr bem e que continue a correr bem, como é óbvio, claro que sim. Muito obrigada, Guilherme. Ainda não está disponível, João, mas eu vou voltar a repetir. Hoje vamos falar sobre filosofia e religião. Vou pedir então aqui ao João para fixar o título da live, se for possível. Guilherme, já está do teu lado novamente, penso eu. Boa noite a quem vai chegando. Então, Boa noite, Guilherme. Como está? Diz? consegues ouvir? Consegues ouvir? Perfeitamente, muito obrigada. Olha, deixa-me só informar-te que vamos ter aqui a revista Minerva connosco, mas vai ser só como publicidade esta live, vamos dizer assim. Ok? Portanto, de qualquer maneira, vamos ser só tu e eu a conversar aqui. Vamos ter sempre a intervenção de quem queira depois colocar as questões. João, podes só, por favor, ligar a câmara e o som. Muito obrigada. Então, agora sim, posso fazer a tua apresentação, Guilherme. Obrigada por estares aqui esta noite e por teres tido a disponibilidade de estar aqui hoje. Claro. Para quem não conhece o Guilherme José, ele é orientador de estudos sobre filosofia da religião e mística cristã. Disse bem? Disseste? Disse bem? Ótimo. Ótimo. E hoje vamos abordar aqui algumas questões que me parecem pertinentes, até porque hoje em dia não sei como é que está o estado da filosofia, não é de toda a minha área, mas parece-me um tema interessante para falarmos sobre a filosofia também no contexto diário ou no contexto moderno, diga-se assim. E de certa forma eu sei que me vais orientar aqui também nesta conversa e vamos todos aprender muito contigo, quem está aqui também a ouvir-nos hoje, é esse o objetivo. Diz? Vamos ver se aprendem comigo, sim. Ok. Vamos também tentar responder algumas questões, como eu coloquei no cartaz da live, entre elas se existem ligações entre o pensamento religioso e o filosófico, se é possível conceber a ideia de Deus em filosofia, a fé envolve a razão ou é algo que lhe escapa? Guilherme, passo-te a palavra agora para estas questões. Começa por onde quiseres, vamos abordar o tema da forma que tu achares mais pertinente. O que é que nos tens a dizer, não só sobre estas questões, e se calhar introduzindo aqui um bocadinho o tema da filosofia, a filosofia nesta era mais moderna? Ok.
Olha, desde já, quero-te agradecer pelo convite. Também agradecer às pessoas que estão a ver e desejar uma boa noite. Em relação ao que estás a falar, uma interpretação da filosofia numa vertente mais moderna e se é possível conciliar é mesmo com a religião. Ou seja, aquilo que eu vou dar é uma opinião pessoal, não é? E estou em crer que a minha opinião pessoal, e também um pouco por experiência própria, não é? Na primeira pessoa, que não é propriamente aquilo que vai de encontro ao pensamento de um filósofo académico, ainda que eu esteja por dentro da academia, não é? Que frequenta a academia. Mas, primeiro, se calhar vou fazer então uma abordagem assim, mais ou menos superficial, diga-se, dentro do tempo que temos, para abordar o que é a filosofia e depois como é que, no meu entender, a filosofia moderna está errada, quase maioritariamente, e depois se há uma conciliação com a religião ou como é que a religião participa. Portanto, se calhar eu até, se permitisses, claro, eu até alterava um pouco isso, ou seja, eu não estou a falar enquanto mandatário da filosofia, não é? Mas estou a tentar passar um pouco aquele que é o meu pensamento, não é? E podemos dizer que no meu pensamento há uma raiz filosófica, não posso descartá-la. Mas não estou como representante do que é a filosofia, porque não, hoje em dia é preciso um estatuto para isso e eu ainda não tenho esse estatuto e também não ambiciono tê-lo especificamente. Ou seja, vou falar, no meu entender, de filosofia, claro que sempre com uma raiz mais ou menos científica do que ela é, mas como a filosofia participa naqueles que são os meus estudos, diga-se, ou eu participo nelas. Pode ser? Está bom assim? Claro, claro, Guilherme. Conto contigo para orientares a partir daqui a conversa, sendo que também não é um tema que me seja particularmente próximo e acredito que de algumas pessoas aqui também não. Portanto, vou deixar-te aqui também à vontade para orientares de forma mais pertinente esta conversa. Ok, está bem. Como eu disse anteriormente, se tiver a ser um bocado obscuro, chama-me a atenção e eu tento exprimir-me de outra forma. Não estou aqui a dizer que é obscuro no sentido de grande intelectualidade, não é por aí. Mas é que há terminologias e há expressões que são próprias da filosofia. E é normal que aquilo que esteja de fora não as apanhe. Mas tem a ver com uma questão de adaptação. Assim como eu não vou apanhar o léxico de um canalizador ou mesmo dentro do campo do futebol ou de qualquer área de desporto. Bem, se eu estiver fora da minha área, é normal que eu me tenha que submeter à linguagem dos mesmos, percebes? Então, quando eu digo o obscuro, é daí, não é eu achar que estou a ter um grande pensamento iluminado, não tem a ver. Certo, certo. Bem, inicialmente tínhamos que ver mais ou menos a definição de filosofia, não é? Ou seja, a filosofia, aquela que é a opinião mais divulgada ou comum, é que a filosofia surge para fazer, de certa forma, uma afronta, uma oposição àquilo que podemos entender como pensamento mitológico. Não é? Ou seja, a filosofia é uma via de razão que tenta aplicar uma razão que venha a desconstruir certos mitos que eram promovidos até à época. Bem, essa é uma visão que se calhar foi mesmo assim que sucedeu, mas eu prefiro sempre uma ótica mais romantizada. Portanto, eu acredito que haja um certo irracionalismo mitológico, ou como quiser chamar, que pode, ou imaginativo, que pode estar incluído na filosofia. Não é? E isso faz com que eu goste de alguns irracionalistas alemães, desde Schopenhauer até um bocado a Nietzsche, também podemos entender Nietzsche como um irracionalista, mas há toda uma escola que defende isso, que é uma escola que é muito também advém do romantismo alemão. Mas, pronto, a filosofia pode ser vista, ou o filósofo, como aquele que opera ideias. Não é? E essas ideias, maioritariamente, estão concentradas na razão. Não é? E é aí que começa a surgir, assim como não temos muito tempo, eu vou tentar abreviar um pouco, é aí que começa a surgir a primeira problemática. Há mais problemáticas no campo filosófico e no campo religioso, mas quando eu digo em alguns registros que a religião está acima da filosofia e não a filosofia acima da religião, deve-se ao facto de uma simples crença da minha parte, ou seja, como é que a filosofia tende a ver a busca ou o alcance da verdade. Não é? Em Platão e Aristóteles, na tradição grega, na filosofia helénica, por norma, entende-se que é possível tu acederes à verdade através daquilo que podemos entender como uma virtude dianoética. Uma virtude dianoética é através da operação da razão e do intelecto.
Tu atinges a verdade através de uma via inteligível. Não é? Essa virtude dianoética, ela surge em Aristóteles. Não é? Primeiro, dianoética vem de dianoia, que é razão, e depois tem dois particípios. Um é Sofia, obedece à Sofia, Sófia, que é sabedoria, e depois tem um palavrão que é phronesis, que é uma espécie de tradução de discernimento. Discernimento. Ou então, aquele que aplica bem a justiça, diga-se por aí, não é? Bem, aquilo que surge no cristianismo, e aqui ligando a parte da religião e essa parte que eu estou mais focado, que é a parte cristã, no cristianismo a grande diferença, ou o grande surgimento do cristão está aí, é que o cristão não acredita que a verdade seja atingida, pelo menos exclusivamente pelo intelecto e pela razão. Há também a ação da graça. Quem inicia esse percurso maioritariamente é Agostinho de Hipona, não é? Santo Agostinho para a Igreja Romana. É discutível também essa operação, e depois há também, dentro do próprio cristianismo, nas divisórias que tu tens entre o cristianismo oriental e o ocidental, ou seja, neste caso o oriental é a tradição ortodoxa e o ocidental, a católica romana, neste caso a Igreja de Roma, que dividiram-se em 1054. A visão que tu tens oriental, de cristianismo oriental sobre a graça, é diferente da visão que tu tens da graça no Ocidente, em Agostinho de Hipona e em Tomás de Aquino, por exemplo. Mas, no geral, o cristão acredita que tu chegas à verdade por via da graça e não pela via do intelecto. E eu, de certa forma, partilho dessa opinião. Ou seja, a filosofia é uma espécie de... Bem, claro que não, mais uma vez digo que eu não estou a falar em nome da filosofia, estou a falar da forma como eu aplico. A filosofia, nestes anos todos que eu estou dedicado, tem sido uma espécie de preparação, uma preparação para uma raiz última de todas as angústias e misérias. Ou seja, a ordem do mundo como ela se apresenta é sempre numa perspectiva de angústia e de miséria, não é? Quase como um terror, que é quando nós nos apercebemos que numa via individualista estamos completamente sozinhos, não é? E é uma forma de desespero. Kierkegaard fala muito bem disso, ou seja, para Kierkegaard tudo é desespero, mas tu desesperas quando reparas que estás só diante da face de Deus. Não é? E estar só diante da face de Deus é estar só diante do mundo. Portanto, o desespero e a angústia são características e são meios que tu não consegues evitar na tua vida, por mais que te distraias. Não é? Por mais que uses plataformas de streaming e Netflix e a nova série que saiu e o novo documentário, a angústia e o desespero vão-te bater à porta. Não é? Não é possível que tu te distraias sempre. E então, de certa forma, a filosofia é uma preparação para esta angústia. É uma preparação para esse desespero. A filosofia traz até ti o confronto, se te quiseres confrontar, com todas essas formas que mais tarde ou mais cedo surgirão. Depois, a interpretação que tu tiras disso, podemos entender como uma perspectiva religiosa. Aí entra a religião. Ou seja, a religião dá-te uma constelação existencial, filosófica. Eu não partilho daquele modelo que se entende como a religião é um conforto, ou a religião é uma consolação numa perspectiva quase social, de coitadinho. Não. A religião é algo muito mais duro do que a própria filosofia. Porque ela é um passo à frente da filosofia, no meu entendimento. Se tu na filosofia já estás em desespero e em angústia, tu na religião vais angustiar muito mais. Há uma ideia de salvação, por exemplo, no cristianismo, mas essa salvação não é fácil, né? E é quase inatingível, sobretudo no plano da modernidade. Portanto, não é um conforto ou uma via de suave, meramente suave. Né? Não, é uma coisa que ou tu agarras, ou a ideia que te passa é ou tu agarras ou vais perder para sempre, ou a tua alma vai ficar perdida para sempre. E eu acho que esse futuro é bem mais crítico e bem mais agressivo do que uma ideia meramente materialista na qual tu pensas que morres e que tudo acaba. Não? Ou seja... Desculpa interromper-te. Aqui uma questão que não sei se será pertinente para quem nos ouve, mas a mim pareceu-me pertinente. Estás aqui neste momento a falar, segundo o que eu entendi, de dois opostos, não é? A religião que não, como meio de salvação inatingível, e a filosofia como escape, talvez, ou como contribuição para o desenvolvimento do ser humano.
A questão é, não poderá haver um equilíbrio? Aquilo talvez a que chamamos fé, não sei, um equilíbrio entre o inatingível e aquilo que aparentemente se pode atingir através de todo um processo de desenvolvimento cristão em todas as práticas que são feitas habitualmente como um cristão. Bem, primeiro, obrigado pela tua questão e pela tua intervenção, acho boa. Mas vou só fazer uma correção. A filosofia não serve para desenvolvimento humano. Ou seja, claro que hoje há uma tentativa de fazer ver segundo uma perspectiva utilitária tudo, não é? Ou seja, a filosofia é descartada exatamente pela maior parte das pessoas porque as pessoas não veem nela uma via utilitária. Então, mas isto serve para quê? Isto serve mesmo, no plano prático, serve para quê? Não é? Ou seja, definitivamente ela não serve para desenvolvimento humano. Quando eu digo que, no meu entender, a filosofia é uma espécie de preparação para essa raiz última que é o confronto com a angústia e a miséria, não é? De forma que a filosofia antecede esse estado de angústia e de miséria, e de desespero, como está presente na filosofia de Kierkegaard, por exemplo, isso não é propriamente um desenvolvimento humano. Ou seja, a ótica que eu tenho de desenvolvimento humano, e é aquela ótica que tu tens nos dias de hoje, é que o desenvolvimento humano é uma espécie de adaptação a formas de comportamento, que é a psicologia. Ou seja, a filosofia tende a sofrer um rapto, diga-se, de ideias psicologistas. Eu não estou a falar de psicologia, mas de psicologismo. Portanto, quando nós vamos à secção de filosofia ou de autoajuda, que agora há essas secções de autoajuda, e vemos lá filosofia, é porque realmente há essa necessidade de dar um caráter utilitário à mesma. Mas ela nunca vai ser de desenvolvimento. Sabes a resposta para isto? Basta ver a vida dos filósofos, não são vidas agradáveis. É solidão, loucura, suicídio em muitos casos, não é? Por isso, que desenvolvimento é que está aí? Não, há uma via de percepção que tu tens. Há uma via de choque. Mas ela não te desenvolve na forma em que te leva a que tu te adaptes a determinados tipos de comportamento, em que sejas um cidadão eficaz. O desenvolvimento humano está muito de como é que tu te relacionas com os outros e como é que tu és eficaz no teu dia-a-dia, não é? A filosofia é exatamente ao contrário. O filósofo, quando se entrega, o filósofo vai contra o mundo. Isso é uma coisa que tu encontras, por exemplo, na filosofia de Ortega y Gasset. Nas aulas de Ortega y Gasset, um filósofo espanhol. O filósofo, nessa perspectiva, ele está sempre contra o mundo. O filósofo não está na opinião pública, ele não está no senso comum. Percebe? Onde o mundo está, na sua grande confrontação, o filósofo não está lá, o filósofo está fora da cidade. Não? A ideia é mais ou menos que a opinião pública é uma coisa que normalmente está no domínio da ciência, diz Ortega y Gasset. Eu agora vou citar um bocado Ortega y Gasset porque acho que ele responde bem a essa questão. Eu estou a ouvir, dá-me só um minuto. Eu vou citar aqui um bocado Ortega y Gasset, essa perspectiva de via utilitária, ou seja, aquilo que está submetido à opinião pública e ao senso comum, à grande praça, por norma é a ciência, diz Ortega y Gasset. A filosofia não participa nisso. Daí que os grandes filósofos, aqueles que ficam realmente registados, eles são meramente intelectuais. Eles não estão a participar só no seu tempo, nem a comentar só o seu tempo. Eles estão a criar teorias e métodos que vão servir para o ser na sua totalidade. Não é? Daí tu pegas na República de Platão e consegues mais ou menos praticá-la hoje, ou pelo menos buscar uma linha de consenso. Não? Porquê? Porque ele não se sujeita a comentar aquilo que está a acontecer naquele momento só, não é? Ele é intemporal, ele está a comentar o homem. E o homem vai sempre participar da mesma forma, seja no século V a.C. ou em 2023. Nós é que temos essa ideia, agora vou só divagar um pouco, se me permites. Nós é que temos essa ideia de progresso, uma ideia de um progresso, e que a meu ver é mais uma amplificação de sentido. Porque tu não podes ter uma ideia de progresso na mesma medida em que tu estás a passar um dos períodos mais nihilistas que existe. Ou seja, aquilo que nega uma finalidade, não é? Ou seja, tu não podes dar uma certeza ou ter um caráter autoritário no teu julgamento ou naquilo que tu defendes, porque logo um relativista vai chegar ao pé de ti e vai dizer: mas essa é a tua verdade e não a minha. Essa é a tua interpretação e não a minha. Eu próprio não sei se a minha está certa. Eu próprio não tenho acesso à verdade. Ou à coisa em si, no sentido kantiano, não é?
Então tu passas a relativizar tudo. Isso é uma forma de niilismo. Tu perdes a finalidade ou uma intenção de finalidade e estás entregue a um vazio. E é um vazio que não é vazio, é um vazio onde cabe tudo. Onde cabe todas as teorias, todos os pensamentos e tu acabas completamente perdido. Há uma interpretação de Nietzsche acerca disso, onde ele vê... Heidegger é que depois faz esta interpretação de a história do Ocidente como história do niilismo. Mas onde eu quero chegar? Tu para teres uma ideia de progresso, claro que nós podemos falar num progresso tecnológico e social. Aí sim, a tecnologia está mais avançada, no sentido é que nos permite fazer mais coisas. Mas agora, um progresso na perspectiva metafísica ou filosófica, tu não podes fazê-la porque tens que ter uma finalidade. E se tu não consegues alcançar essa finalidade, não tens ideia dessa finalidade, estás num período nihilista, tudo é possível, então tu não podes progredir, porque tu só progredes em respeito a. Por exemplo, eu tenho sede, eu sei que tenho que ir à cozinha, encher um copo de água e beber. Encher o copo de água e beber é a minha finalidade. Então, eu à medida que saio do quarto, passo o corredor, entro na cozinha, estou a fazer progressos em direção à finalidade de beber água, certo? Agora, Certo? numa via metafísica, onde o sentido nos está vedado, nós não conseguimos encontrar a finalidade do ser humano, eu não posso dizer que estamos a progredir. Progredir para onde, se eu não sei determinar qual é que é a finalidade? Ou seja, numa via nihilista, onde tu não tens uma finalidade e onde tudo é permitido e o que reina é um relativismo, é um contrassenso tu estás a usar a ideia de progresso. A não ser que restringas o progresso meramente a essa componente tecnológica e científica. Não é? Eu vejo progredir. Agora, este telemóvel é mais avançado que o anterior. Este computador é mais avançado que o anterior. Ok, ainda assim, alguns filósofos acham isso meramente uma amplificação de sentido. As coisas agora estão a atingir-me com maioridade, com mais força. E eu vejo nisso um progresso. Não é? Porque tu não podes ter uma... Aí é que está, a meu ver, se me permites, essa ideia de progresso, enquanto elemento revelador da verdade, neste caso quase a revelação do espírito absoluto, numa teoria hegeliana, em Hegel, o problema encontra-se exatamente assim, é que o progresso vê a história como uma uniformização da realidade mesmo. A verdade é histórica, é historicidade, é a realidade. Não é? Então, tu quando abraças ideias de progresso, tu estás a encarar a uniformização da realidade mesmo. E a realidade para ti é o todo. Aquilo que tu vês, aquilo que tu agarras, aquilo que tu tocas, é a única realidade que existe. Na mente de um progressista. Não é? É puro materialismo ainda assim. Porque o sentido metafísico está completamente vedado. Não é? Isso aí leva também para uma ideia, ainda dentro um bocado desta crítica ao progresso. Bem, repara, Heidegger fala disso num livro que é o Caminhos de Floresta, que há uma edição da Gulbenkian, que é uma coletânea, vários escritos dele. Eu não posso dizer em momento algum que a escrita de Shakespeare é superior à escrita de Sófocles, que é mais evoluída, não é superior, que é mais evoluída. Shakespeare escreve de forma mais evoluída que Sófocles. Isso em literatura não se pode fazer assim. Posso dizer que há um certo embelezamento, mas eu não posso dizer que aquela escrita é mais evoluída. Mas a ideia que nós temos hoje, em 2023, é que somos mais evoluídos. Não é? Então tu olhas para tudo o que está para trás, sobretudo a filosofia, que é uma prática que tem 2500 anos, não é? Um pouco mais, tu olhas e vês, isso é coisa antiga, isso está ultrapassado, isso já foi questionado, já foi esclarecido. Temos uma ideia de olhar para trás e ver tudo aquilo como uma região de miséria, não é? De pessoas que não eram evoluídas, não é? Então, a grande evolução que nós temos hoje está à vista. Basta tu saíres ao mundo e tens toda essa ideia de progresso e de evolução, não é? Porque o que tu vês é novidade e tu agarras-te à novidade. Tu vês coisas novas a aparecerem. Um filósofo tende a olhar, na minha perspectiva, obviamente que o académico já não está... Eu conheço porque estou dentro da academia, posso dizer mais ou menos isso, já não está agarrado a isso. Mas a novidade é uma forma de distração que tu tens. Tu, quando pegas estas coisas, telemóveis, computadores, o metro, o autocarro, todas estas coisas de século XX, século XXI, quando tu pegas nisso, tu vês como uma evolução e um progresso, e vês como novidade. E é uma outra forma de distração. Porque a emoção que está por trás dela, os gregos já a tinham. Tudo o que está por trás... Diz. Deixa-me só, desculpa, interromper. Eu não queria de todo interromper o teu raciocínio, mas tentando orientar um pouco para mais, voltando aqui à pergunta que tinha acabado de fazer, e não sei se, entretanto, pode ser pertinente ou não.
Acabaste por falar, no fundo, do meu conceito e talvez de outras pessoas, o conceito errado de filosofia, ou de forma de ver a Não é filosofia. bem. Exato. E estava a direcionar-te depois também para o campo da religião, e estávamos a falar para o facto de haver uma salvação inatingível. Foi o que tu disseste, se não me estou enganando. Mas, ao menos, não é que a salvação... Parece. Não é que a salvação seja inatingível, sim. A ideia é que é difícil tu atingires. Se fores cristão, se fores cristão. Até porque noutras religiões haverá outra forma de ver e de estar em relação à salvação, presumo eu. Não, sim. Claro que... Quer dizer, a ideia de salvação é uma ideia também muito cristã, não é? O que tu tens depois em outras filosofias ou outras religiões é uma ideia, uma espécie de iluminação também. Ou seja, a salvação implica uma ideia de pecado. Percebes? Porque a ideia da salvação está numa ideia de restituição, que tu só atinges através do arrependimento. E o pecado ainda é visto no século em que nos encontramos, século XXI, ainda tem uma força tão grande como tinha em tempos passados. O pecado moral, digamos assim. Aquilo a que chamamos, pelo menos, pecado moral. Não. A resposta a isso basta tu olhares para o mundo. Certo, exato, mas tens toda a razão. Mas a questão era numa, talvez isto, não sei se numa questão mais filosófica ou não, há a ideia de redenção do pecado. E esta redenção do pecado, daquilo que nós agora não vemos como pecado, mas talvez ainda esteja, isto também é outra concepção minha, talvez ainda esteja, mesmo que inconsciente, enraizado no ser humano, na mentalidade que temos hoje em dia. Eu acredito que ainda tenhamos ficado também com alguns vestígios do que é o pecado, ou da forma como o encaramos, ou daquilo que apenas é mal visto e antigamente visto como um pecado. Há aqui esta total redenção em relação aos pecados? Não acho que haja. Ou seja, aquilo que tu tens é... Claro que o pecado tende a ser visto como... Ou seja, primeiro, o pecado é utilizado ou foi utilizado como uma justificação de algumas pessoas para exercerem um comportamento autocrático, para exercerem poder, não é? Ou seja, eles achavam que através dessa ideia de pecado isso permitiria que eles pudessem ser rígidos para com os outros, não é? Aquilo que tu tens é... Tínhamos que elaborar bem essa noção de pecado. Tu tens uma noção de pecado em filosofia, ela vem com Kierkegaard, mais uma vez. Não é? O Kierkegaard, quando aparece o surgimento da psicologia, eu vou já responder ao que estás a dizer. Kierkegaard, quando começa o surgimento da psicologia, ele diz, tudo bem, a psicologia pode resolver muitas coisas no domínio do comportamento, mas há uma coisa que ele não trata, que é o pecado. E então, isso, por norma, é uma crítica que se faz à modernidade, que vamos lá chegar se tivermos tempo. Mas o que tu estás a dizer numa redenção do pecado, o pecado pode ser entendido como tudo aquilo que te afasta de Deus. Não é? A questão é que isso leva a uma outra problemática, que é como é que tu defines Deus. Aí é que está a grande problema, porque a ideia que nós temos de tudo isso, ela provém da Igreja Romana, não é? Neste caso o cristianismo ocidental. Não é? No cristianismo oriental tu já começas a interpretar as coisas de uma outra forma, na tradição ortodoxa. Isso agora seria preciso aqui termos mais umas 4 horas. Mas repara no seguinte. Primeiro, como é que eu posso definir Deus? Eu posso definir Deus através de adjetivação, não é? Que é o que nós vemos. Deus é misericordioso, é bondoso, é amável, é justo. Mas todas essas definições são meras definições de linguagem, não é? É aquilo que pode ser entendido como uma teologia catafática. E é uma ofensa a Deus, para alguns ortodoxos, porque tu estás a reduzir Deus à tua compreensão. E Deus está fora da compreensão. E isso leva-nos a uma teologia apofática, que é, eu não posso dizer necessariamente o que Deus é, mas eu posso dizer o que Deus não é. Ou seja, Deus está numa plataforma de não ser. Eu não consigo conceber o não ser, porque eu sou ser. Ou seja, eu não me consigo conceber enquanto não ser. Porque, Ana, lanço-te esse desafio. Mesmo que tu feches os olhos com muita força e determinação, tu vais estar sempre sujeito a um tempo e a um espaço. Estrutura metafísica da realidade. Mesmo que tu consigas dispersar um pouco da temporalidade, como quando acordas e não sabes muito bem que horas são, ou muito bem
Em que estado é que estás? Tu estás sempre numa ideia de espaço que não abandonas. Mesmo que tu imagines que está tudo preto, tudo escuro. No teu pensamento está tudo escuro. A cor só se manifesta no espaço. Então isso envolve um espaço. Tu ainda assim não conseguiste sair da ideia do espaço. Então o não ser seria algo que estaria fora desse tempo e espaço. E tu não consegues ter uma ideia disso. Então o que a teologia apofática te diz é que Deus está fora desse tempo e espaço. O tempo e espaço é a criação de Deus. E aí entra num plano de imanência. Ou seja, tu não consegues compreender aquilo que é incognoscível. Percebes? O teu finito não consegue conceber o infinito. Então, quando vem essa ideia de pecado, como eu o posso entender, e numa perspectiva mais filosófica do que de teologia aqui, o pecado é o que nos afasta de Deus, ok? Eu não consigo estabelecer meramente o que Deus é, a não ser que eu vá por uma teologia catafática, como te disse, isso é um pouco ofensivo, porque reduzes Deus à tua compreensão. Então, como é que eu sinto esse afastamento? Isso, por acaso, vai de encontro ao artigo, um artigo meu que vai sair amanhã no Jornal da Gazeta, que é o conceito de desespero, filosofia e existencialismo. Então, de onde é que vem essa ideia de pecado? Respondendo à tua pergunta, como é que ela pode ser entendida numa componente filosófica? Eu estou vivo, certo? Acho que não podemos duvidar disso. E eu sei que estou vivo porque eu estou em relação. Neste caso, estou em relação contigo, estou em envolvimento com esta mesa, com estes livros, com aquela parede. Eu existo enquanto me relaciono. Existir é estar em relação. E então, eu sou atacado por um conjunto de coisas, que é esta materialidade, e também um conjunto de emoções e de pensamentos. E então, a questão que eu tenho é, se eu fosse só natureza, eu estaria de acordo com todas estas coisas e eu não ia questionar mais nada. Então, como numa perspectiva cristã e indo para uma componente filosófica, tu não és só natureza. A natureza é uma corrupção, diga-se, não é? Então tu começas a questionar outras coisas porque tu entras numa questão de discordância entre o infinito e o finito. Como é que isso é? É como, ou seja, o meu ser, ok, vamos isto é complicado, mas vamos por aí. Tu tens duas perspectivas que podes ter numa via religiosa. Ou é um conceito de imanência ou um conceito de transcendência. O conceito de transcendência é aquele que nós encontramos no cristianismo. O nosso ser, é a coisa criada. Não é? E ele existe fora do tempo e do espaço. O tempo e o espaço é uma forma de imanência, de relação. Agora, por exemplo, se tu pegares num budista ou num hindu, o nosso ser não é coisa separada da criação. O nosso ser está em imanência. Deus não é transcendente, isto numa perspectiva de imanência, como o budismo e o hinduísmo, ok? Deus não é transcendência, não é algo que nos criou, que está fora do tempo e espaço. Deus é o próprio dar de si da realidade. É o próprio movimento, a própria movimentação. E o homem é aquele que é convidado a relacionar-se. O ser só é ser, como tens, por exemplo, na filosofia heideggeriana, quando ele tenta buscar a filosofia, a metafísica helénica, que é paganismo e é conceitos de imanência, ou seja, o ser só é ser enquanto se relaciona, enquanto relação. O ser para a morte, o ser para com os outros, eu só existo em relação. O cristão vai-te dizer, na filosofia cristã, sim, tu realmente existes em relação, mas tu também existes fora da relação. Daí as divergências que tu encontras quando estás exatamente em relação. Porque se eu for só natureza, se eu for só relação, não há grande desprendimento ou grandes questões filosóficas que eu devia elaborar com as coisas. Eu simplesmente estava a viver de acordo com as coisas. Não havia aqui uma intuição ou um justnaturalismo do que é o bem ou o mal. Não é? Ou não havia aqui uma noção de arrependimento ou uma noção de queda ou de fuga, como surge em alguns homens. Não é? Claro que tu podes tentar explicar isto hoje em dia de forma psicossocial. Mas a filosofia desconstrói isso, no meu entender, bem. Ou seja, o que eu te estou a dizer, agora numa componente cristã, não estou a dizer que seja propriamente o que eu defendo a 100%. É que tu não és só natureza. Porque se tu fosses só vontade, só natureza, estava tudo bem. Escolhesse o caminho A ou o caminho B, estava tudo bem. Tu estavas constantemente em relação com as coisas. Agora, como tu não és só natureza, numa perspectiva cristã, há esta discordância entre o que tu realmente, o teu ser, e a tua relação ou a tua envolvência com o mundo. Percebe? E então o que tu podes ter isso, permite, quando estávamos a falar de pecado,
A restituição de quê? É, através desta esfera onde eu estou, da natureza, eu restituir aquilo que me foi dado, que foi o sentido. E é aí que entra a perspectiva de fé, que é a mesma fé que era defendida pelos patrísticos. Do credo que é absurdo. Creio porque é absurdo. A ideia de uma verdade fora do âmbito do ser, uma verdade que tu não consegues chegar lá, só supô-la, é algo que para o ser é absurdo. Tinha de ser algo absurdo. Porque se fosse algo lógico, ela estava no mundo e não estava fora do mundo. Não sei se estou a ser mais ou menos... Estás, eu gosto sempre de te ouvir e não interromper o teu raciocínio, mas é isso, é nesta linha de orientação que estávamos a falar e de conversa também, mas deixa fluir o teu raciocínio e o teu pensamento. Só para concluir, desculpa, só para concluir este raciocínio que eu tenho. A existir essa verdade que está fora do mundo, que está fora do tempo e do espaço, que eu não consigo chegar a ela, só intuí-la, e quando eu digo intuir não é saber mais ou menos o que ela é, mas saber que ela não está de acordo com a minha natureza, com aquilo que eu estou aqui a cumprir, ela seria sempre um absurdo, porque se ela não fosse um absurdo, ela estava no mundo, e eu chegava lá por um processo lógico ou racional. Aristóteles, no início da física, do livro da física, ele fala que a nossa visão é mais ou menos como a visão de um morcego, que só enxerga no crepúsculo. E então as coisas que eu acho que são claras em si, elas são obscuras para mim. Como é que é de especificar isso? E de acordo mais ao pensamento aristotélico. O que é claro em si é obscuro para mim. E na realidade o que é obscuro em si é claro para mim. Então eu vejo como um morcego, mais ou menos invertido. O meu pensamento, ou como eu me posiciono na realidade do mundo, não é especificamente a realidade metafísica. O homem é uma espécie, é um animal, de facto, que está completamente perdido. Ele é, por natureza, inadaptado. Ele não é um gato, nem um cão. Se tu tiveres gatos e observares o gato, não sei se tens, mas se observares o gato cumpre-se. O gato não está aberto à possibilidade em si, como o homem está. E toda a angústia e sofrimento vem dessa abertura à possibilidade em si. Porquê é que eu sofro? Eu sofro porque eu não tenho essa finalidade que falámos anteriormente. Eu sou um conjunto de possibilidades. Constantemente. Então eu sofro. Porque eu estou condenado. Exato. Eu estou condenado, nem que seja uma ilusão a escolha, eu estou condenado a escolher. A questão é, quando eu chego àquele período da minha vida que pode surgir, de certa forma, uma ideia de arrependimento por ter escolhido A e não ter escolhido B, uma coisa que o animal, por norma, não tem essa possibilidade, ou pelo menos essa consciência de opção, aquilo que tu tens é, ok, se há um consolo, pensa assim, eu estou a sofrer porque escolhi A e, no meu entender, se calhar devia ter escolhido B. O que Kierkegaard diz é, mesmo que tu tivesse escolhido B, o resultado era sempre o mesmo, que era o arrependimento. Ou seja, quer tu escolhas A, B, C, D, por aí fora, o resultado vai ser sempre o mesmo. É o arrependimento. E se tu ainda não te arrependeste, ou não tens essa noção, é porque andas distraído. É um bocado isso que Kierkegaard diz, não é? Claro, estou aqui a adaptar para essas questões. Ou seja, o funcionamento da natureza, da realidade, o homem está invertido. Toda a natureza parece estar num consenso, numa concordância. Está tudo bem. Há mal, há bem, há terror, há coisas horríveis a acontecer. Mas numa perspectiva de natureza está ok. Agora, o homem, como está completamente de pernas para o ar, porque nós chegámos aqui e ninguém nos deu um livro de instruções e tu não consegues fabricar um. E tu não tens uma finalidade, é por niilismo. E tu estás dentro de um tempo e de um espaço, como estávamos a falar, que tu não consegues sair dele nunca. Isso é que é claustrofóbico. Não é estar... Claustrofobia... Estou a brincar também. Claustrofobia não é estar preso num elevador. Não, claustrofobia é quando tu percebes que estás num tempo e num espaço. Ninguém pediu a tua opinião acerca desse tempo e do espaço. Tu simplesmente apareceste cá e tu não consegues sair dele. Então, o mundo tem os quilómetros que tem e anos-luz até ao sol, todos esses cálculos. E tu sentes-te claustrofóbico à noite porque tu percebes, não, tudo isto é tempo e espaço, ninguém me pediu autorização se eu concordava com a lógica do mundo espacial e temporal e eu não consigo sair dela. Mesmo que eu queira conceber uma ideia de sair dela, suponhamos pelo suicídio, suponhamos, suicidas-te e pensas, pelo suicídio eu posso sair do tempo e do espaço, ainda assim a tua ideia de suicídio, o que te leva a seduzir também, de certa forma é uma sedução, mas o que te leva a cometer o suicídio
é a maior afirmação que tu tens acerca da vida. Tu, quando o suicídio... Então, desculpa, ter essa percepção é ainda pior do que não a ter. Sim, por isso é que as pessoas não se querem ligar a filosofia antiga, porque a filosofia antiga o que diz é que tu estás completamente condenado, não é? Estás condenado. Portanto, entra por aí. Mas se permites, e agora vou entrar mais naquela que era a tua questão inicial, como é que a religião e a filosofia e a modernidade entram numa ideia, se é possível entrar numa ideia de consenso. Olha, na minha ideia, na minha perspectiva, não é. A modernidade está assente numa ideia que à partida está errada. E tudo aquilo que tu vês que é resultado da modernidade está assente nessa ideia que, no meu entender, está errada. E de alguns filósofos. Que é a ideia de sujeito, cartesiana. A ideia de cogitatio, cogito ergo sum, de penso logo existe. Nietzsche fala exatamente disso, ou seja, o penso logo existe, que é de onde nasce a concepção de sujeito, é uma tentativa linguística de tentar justificar uma certa autonomia do indivíduo. E então, a partir desse surgimento cartesiano do sujeito, tudo começa a ser estruturado de acordo com essa ilação, a ilação de que a primeira verdade é que eu penso, que são as minhas ideias, sou eu como ser pensante, e daí deriva um conjunto de coisas, lá está, que têm a sua utilidade no mundo, como a psicologia, que está assente sobretudo nessa ideia de sujeito, mas que numa via filosófica ela está errada. Por exemplo, o sujeito, o penso logo existe, ou o sujeito pensante, é um pseudo-princípio. Porquê? Porque a primeira realidade que eu tenho é eu e as minhas ideias, eu penso. Mas o pensamento não se pensa a si próprio. Ou seja, o início de um avançar no mundo nunca é o pensamento, porque o pensamento é incapaz de se pensar a si próprio. Por exemplo, quando eu estou no mundo, ou tu, quando sais de casa, ou agora como estamos, quando eu estou no mundo, eu encontro diante de mim aquilo que vejo. Não é? Mas eu não encontro o meu ver. A questão está. Eu sei que vejo coisas, eu sei que elas me aparecem, eu sei que as penso. Mas o pensamento não forma o pensamento por si só. E eu sei que estou a ver coisas, mas eu não estou a ver o meu ver. Eu não sei porque as vejo. Podes, claro, entrar numa componente fisicalista e materialista, científica, o que tu quiseres, e entra aqui um conjunto de átomos. E é tudo justificável, ok. Mas a questão não é essa, é que eu não vejo o meu ver. Eu vejo as coisas, eu não vejo o meu ver. A finalidade do meu ver. E então essa interpretação é que o sujeito pensante é um pseudo-princípio. Não é um bom sítio de onde tu possas iniciar uma filosofia. De assumires que a grande certeza que tu tens é que pensas. E que só existes, ou seja, só existes na medida em que tu pensas. Eu posso dizer porquê. E aí é uma crítica também que eu faço à modernidade. Entenda-se. Deixa-me só estruturar um bocado. Bem, podemos entender o seguinte. Como eu te disse, eu vejo coisas, mas eu não vejo o meu ver. Tudo aquilo que me é apresentado, eu tenho uma ideia de uma certa liberdade. Não é? Ou seja, eu tenho liberdade em ir ao supermercado A e não ao B. Quando eu estou no supermercado, eu tenho a opção entre escolher a marca A e a marca B. E mesmo o caminho que eu faço até ao supermercado, eu posso escolher entre a rua X e a rua Y. Se nós estivermos numa discussão acesa, eu posso escolher entre uma emoção positiva ou uma emoção negativa. E então eu tenho a ideia que todo este jogo que está distribuído sobre a mesa, eu tenho a manipulação, eu posso manipular as coisas. Posso manipular esta emoção ou esta. Posso escolher este livro e não aquele. Mas ninguém me pediu autorização ou qual é que foi o meu pensamento acerca das mesmas coisas que estão em cima da mesa. Elas simplesmente estão colocadas. E eu, quando existo, eu deparo-me com essas coisas sobre a mesa. Mas eu não sei como é que elas foram lá parar. Percebes? Ou seja, as emoções são emprestadas. As emoções que nós temos é um empréstimo. Elas não partem de nós. Há uma certa manipulação, um espaço de manobra que eu posso ter
em relação a sentir amor e sentir ódio, ou ser agressivo ou não o ser. Mas tudo isso está à minha disponibilidade enquanto empréstimo. São emprestadas, elas não passam pelo crivo da minha razão. Aliás, a própria razão é um empréstimo que eu tenho. Não é? Ela não parte exclusivamente de mim. Não é? Fui eu quem a construiu. Então nós estamos aqui mais ou menos elaborados neste conjunto de emoções e de materialidade e achamos-nos livres. Não é? Achamos que estamos livres em escolher uma coisa e escolher outra. Não é? Ou seja, eu só posso ser livre se eu aceder a uma ideia de sujeito que não seja condicionada. A uma ideia de eu que não é condicionada. E o meu eu é altamente condicionado. Porque, por exemplo, o que é que seria uma ideia não condicionada? Eu imagino-me a dar um salto de 7 metros. Eu não posso fazê-lo porque há uma coisa que é a gravidade, né? Não vai permitir que eu faça. Ou seja, a concretização da minha ideia está a ser condicionada pela gravidade. Isto é só um exemplo. Ou seja, eu não tenho nunca um livre-arbítrio especificamente. Porque aquilo que eu escolho está à condição. Quanto mais volto novamente atrás, está à condição de um tempo e de um espaço que eu não consigo evadir-me e que ninguém perguntou se eu concordava com ele ou não. Simplesmente nasci e deparei-me com isto. E voltamos então a essa visão mais claustrofóbica. Não, completamente. Porque a única coisa que te sobra quando tu te apercebes disso realmente é angustiar-te. É angústia, deixas de dormir. Como é que uma pessoa dorme depois de deparar-se com uma coisa dessa? Não se consegue evadir, que está aqui a título de empréstimo, as emoções são um empréstimo. Depois, agora de encontrar a modernidade, a noção que tu tens de espírito na modernidade, ou seja, a modernidade, como eu disse, está assente num conceito de sujeito que, a meu ver, está errada. E muitos filósofos, a começar por Nietzsche. Agora, quando tu pensas que és o ser pensante, ou seja, que a primeira realidade que tu tens és tu enquanto pensamento, o penso logo existe, o que é que acontece? Onde é que está... Ou seja, qual é que é a possibilidade aqui? É que tu passas a ver a realidade como algo secundário. A realidade é algo que acontece como resultado, ou suposto resultado do teu pensar. Porque aquilo que tu tens mesmo de autêntico é o teu pensar. Penso, logo existe. E então, tu com muita facilidade cais num solipsismo. O solipsismo é quando tu entendes o mundo ou passas a entender o mundo como uma espécie de sonho. Ou seja, o mundo só existe na medida da minha percepção. Por exemplo, eu posso pôr em causa se tu realmente existes. Ou se não és meramente uma percepção minha, uma percepção que eu estou a ter. Ou seja, eu posso produzir isso, posso produzir todo esse conteúdo. E então, quando tu estás aí, tu entras num solipsismo. Que é quando tu abraças demasiadamente um processo de interioridade. Que é o que eu estou convicto é que eu sou um sujeito pensante. Eu penso. Realidade é maleável, é secundária e ela é fruto do meu pensar. Então, a modernidade empurra-te para isso, que é o que tu tens de mais autêntico e de autenticidade és tu próprio, e o que certa filosofia te vai dizer é, mesmo esta ideia que tu tens de ti próprio é uma ideia que pode estar assente na maior das ilusões. Isso é o que surge, por exemplo, no Dom Quixote de Cervantes. Não? Há uma parte que ele diz, eu sei muito bem quem sou, e a partir daí começa todo um discurso acerca de cavalaria que ele nunca viveu. É uma ilusão. Mas ele sabe muito bem quem é. E nós não sabemos muito bem quem somos. A questão que está na filosofia é que aquilo que está mais próximo de uma realidade para ti, se fores um moderno, que é a tua própria autenticidade, que és tu próprio, ela pode estar assente na maior das ilusões, como tu achas que foste um grande cavaleiro. E então tu começas a desconstruir tudo, inclusive a própria individualidade. Repara no seguinte, onde é que eu começo e onde é que eu acabo? Eu sei fisicamente onde é que eu começo e onde é que eu acabo. Por uma percepção sensorial que eu tenho. Ou seja, eu sei que este livro não é um prolongamento do meu corpo, diga-se. Não é? Mas interiormente eu não tenho essa margem. Eu não sei se num campo emocional, se quisermos puxar para isso, eu não sei se eu começo ou se eu acabo aqui. Eu não tenho uma fronteira onde eu começo e onde eu acabo. Podemos dizer que tu estás a exercer um pensamento e eu não consigo entrar no teu pensamento. Então, eu sei que tu estás fora da minha interioridade. Senão eu conseguia aceder. Ainda assim, pode ser que isso seja tudo uma mera ilusão, diga-se, não é? Daí, quando tu entras numa perspectiva do que é uma afirmação do corpo ou o que é uma não afirmação do corpo,
E se a experiência transcendente é uma afirmação do próprio corpo ou é uma negação do próprio corpo. Isso depois entra já é mais uma filosofia contemporânea e eu teria de sair um bocado dentro dessa lógica. Mas onde eu vou finalizar acerca deste assunto é a ideia de sujeito pensante pode conduzir-te com facilidade a um solipsismo. E numa crítica que eu posso fazer à modernidade, eu acho que nós, enquanto sociedade, vamos cair nesse meio solipsista. Já temos um grande exemplo dele, que é o relativismo. A minha verdade não é a tua verdade. Aquilo que eu acho não é aquilo que tu achas. E eu acho de acordo com aquilo que me faz sentir bem. E depois tens esta questão, que é uma questão que eu fico chocado, que é quando as pessoas dizem: mas eu sou assim. Eu estou a ser fiel a mim mesmo. Elas sabem certamente aquilo que elas são. Não é? Elas têm clara certeza daquilo que são. E que estão a ser fiéis e que estão a ser autênticas. Não é? Partes dessa certeza que é uma crença, não é? E então aquilo que tu tens é: nós vamos mergulhar num solipsismo. Vai chegar a uma altura que vamos andar a bater com a cabeça uns nos outros, que foi mais ou menos aquilo que aconteceu nos céticos. E tu vais estar mesmo a tocar, e será que isto realmente existe? Será que isto... O Chesterton diz: será que a relva realmente é verde? Vamos chegar ao ponto em que vamos questionar: será que a relva realmente é verde? Não será o verde meramente subjetivo? Será que isto existe? Se calhar para mim é vermelho, se calhar a relva é vermelho. E tu entras numa ótica da realidade como uma produção secundária fruto do teu pensamento. E isso é a afirmação que tu tens da tua própria vontade. Tu pensas que podes fundamentar completamente a realidade. E como já vimos anteriormente, não podes, por essa questão de tempo e espaço, quem te pediu autorização, que se concordas com ela ou não. Mas tu, incutido nisso, tu achas que podes. Não, eu posso... Se eu acho que isto para mim é assim, isto para mim vai ser assim. Se eu acho que a relva não é verde e é vermelha, isto realmente vai ser assim. E nós vamos entrar nesse campo. E esse campo é o resultado inevitável da ideia de sujeito na modernidade, como ela foi construída. Mesmo a espiritualidade que tu tens, não entrando agora bem no campo da religião, porque estes novos espiritualistas que aparecem, eles fazem questão de dizer: espiritualidade não é religião, atenção. Então o que tu tens é esta espiritualidade New Age que surge, ela, para um teólogo ou para um filósofo, ela é um resto de materialidade, porque ela entende esse próprio sujeito como objetualidade, corporalismo. Vou explicar, muito breve. O sujeito cumpre-se dentro da realidade no mundo, numa ideia de espiritualidade New Age. Ele não está fora da realidade do mundo. E na vertente de um cristão, quando ele exerce filosofia propriamente, é que ele desconstrua a realidade do mundo, que vence ao mundo pela sua desconstrução. E não que ele alcance uma via de salvação ou de iluminação para correntes mais pagãs por o seu cumprimento com o mundo. Não, ele está contra o mundo, precisamente. O mundo nunca está a seu favor. E então, esta ótica New Age, que o sujeito é uma objetualidade e depois aquilo que tu tens no pós-vida ainda é mais ou menos o mundo das ideias de Platão, acaba por ser... Ou seja, ainda é uma coisa mais ou menos inteligível e parecida com o sensível, mas tu continuas a exercer o mesmo comportamento que exercias em vida, tu entras ali numa ótica muito difícil de sair dela. E depois, isso também tem a ver um bocado com uma globalização e um liberalismo. Ou seja, o que tu tens nesta espiritualidade que aparece agora é que ela é uma mistura de todas as religiões. É uma filosofia perene, ela tende a ver que todas as religiões derivam do mesmo, mas são afirmações diferentes. Então ela pega no hinduísmo, pega no budismo, pega no cristianismo, pega no zoroatrismo e retira aquilo que ela acha que é melhor e constrói a sua própria religião. É uma religião de conforto. E a religião nunca é um conforto, como eu disse inicialmente. A religião faz com que tu tenhas uma vida ascética, que é uma vida que combate exatamente aquilo que seria o teu conforto, ou que seria a via mais fácil, que era a via das paixões. Então, quando tu entras nesta filosofia perene, como vês hoje, eu identifico-me com tudo. Eu pego no budismo, pego no hinduísmo, zoroatrismo, cristianismo, tudo, na própria física. E faço aqui uma miscelânea de nada que me agrada, que eu digo: eu identifico-me. Não, a religião, Deus, nunca está onde tu te identificas. Porque aquilo que tu te identificas é com o mundo. Ele é contrário ao mundo. Então ele vai estar sempre numa via contestatória. Numa via em que tu desesperas, onde tu te angustias, onde tu sofres, uma filosofia que te obriga a cumprir, porque tu, naturalmente, não queres cumprir com ela, tu queres cumprir com as paixões. Então esta ideia de agarrar num conjunto de coisas que achas que são confortáveis e acho que faz sentido. E então
continuas numa espécie de religião que engloba tudo, que é a filosofia perene, a meu entender ela está errada. Ela é uma forma de conforto, meramente. E a modernidade está nisso. A modernidade está nesse conforto. E tudo aquilo que é tradicional, tudo aquilo que te diz, não deves cumprir com essas paixões. E o caminho ascético que tu tens é um caminho de negação. Um caminho de negação à afirmação do mundo, à afirmação da natureza. O que a modernidade tenta fazer é, isto são coisas antigas, isso está ultrapassado. Eu vou adicionar este meu comportamento, eu vou adicionar mais este meu comportamento. E então tu tentas desconstruir toda a tradição e formá-la, mais uma vez, de acordo com a tua disponibilidade e de acordo com aquilo que tu sentes que é correto. Percebes? Ou seja, a religião deixou de ser vista como uma via de angústia e de desespero, porque é altamente desesperante tu tentares uma aproximação de Deus. Não é nada confortável. E a religião passou a ser vista como amor, como alegria, como satisfação, como contentamento, como cumprimento da tua natureza, quando ela é exatamente a negação da tua natureza e da tua vontade. Quando o cristão, o ortodoxo, que segue por uma via de teosis, ou kenosis, teosis, esvaziamento e deificação com Deus, é quando tu negas a tua vontade e o que participa é a vontade de Deus. Claro que isto é meramente linguístico, porque Deus possivelmente não teria vontade, não é? Vontade é uma coisa do mundo. Mas tu negas-te a ti próprio. Tu não te afirmas. Se tu queres uma religião, ou uma via religiosa, diga-se, onde o que há é o cumprimento da tua vontade, tu tornas-te pagão, meramente. Cumpres com a tua vontade, entras nessa esfera de desejo e cumpres com ela. Não sei se estou a ser claro. Sim, claro, e por acaso é uma perspectiva muito interessante e está a fazer todo sentido. Acho que, pelo menos a mim, abriu-me aqui novos horizontes e novas perspectivas de ver as coisas. Isso é sempre muito interessante e também muito importante. Desconstruir um pouco aquilo que vamos pensando e raciocinando ao longo do tempo e depois deixar um pouco de lado para adquirir estas novas formas, novas na nossa percepção e não naquilo que já existe. Guilherme, estamos aqui também já nos últimos minutos da nossa live, da nossa conversa. Muito mais teríamos a falar sobre este assunto. Como tu bem disseste, estaríamos aqui muitas horas e até a desbravar outros caminhos da filosofia, outros conceitos também. Duas coisas que eu queria aqui dizer em relação a ti, que é muito importante. Tu vais fazer uma formação, não é? Formação, curso, workshop. Fala sobre isto, esclarece um bocadinho sobre isto para quem não sabe, para quem não tem conhecimento. Não é uma formação. Mas sim, não há problema, porque podia ser entendido dessa forma, ou seja, são estudos de filosofia da religião e mística cristã. Dizer também que essa ideia de estudos não partiu necessariamente de mim, mas parte da universidade. Portanto, eu de certa forma... Da universidade estás a referir-te? Faculdade de Ciências Sociais e Humanas de Lisboa. Ou seja, eu estou como orientador, diga-se, mas eu não tenho o controle total, não posso exercer um totalitarismo sobre. E depois há outras... Quem estiver interessado nisso pode entrar em contacto comigo pela minha página, obviamente. Mas há aqui outras questões que eu tenho que ver de envolvência com eles. Algumas obstruções que colocaram, mas eu ainda no dia de hoje e no decorrer da manhã vou ver essa situação. Mas sim, são estudos que mais tarde ou mais cedo vão acontecer. A ideia é que acontecesse amanhã, como tu sabes. Tenho que ver, a minha ideia é que acontecesse de forma online e aquelas pessoas que eu tenho inscritas até ao momento é para que aconteça de forma online. Mas ainda estou à espera de um último parecer que pela parte da universidade, que espero que chegue em breve. Em breve, no dia 2. Mas sim, está direcionado para grupos de estudo, ou seja, neste caso, a mística cristã é uma terminologia meramente académica, porque aquilo que está na mística cristã é dar-se pseudo-Dionísio do Areopagita, que é essa teologia apofática que eu te falei inicialmente, que tu não podes dizer o que Deus é, mas o que Deus não é, não é? Partir por aí. Essa mística, o que é uma teologia da treva, em pseudo-Dionísio Areopagita, qual é que é a vertente mística do cristianismo? Não é agnosticismo, mas é uma via mística por aí fora. Mas se me permites, ou seja, para arrumar o assunto,
quem tiver interesse pode entrar em contacto pela minha página, ok? Pelo meu Instagram, que acho que dá para aceder por aí, Guilherme José. Mas, olha, se calhar então para dar um ponto final sobre o assunto, eu queria só esclarecer mais um ponto. Permites? Acerca da filosofia. A filosofia como uma preparação para a angústia e para a miséria, para a percepção da angústia e da miséria, que é algo que inevitavelmente nós vamos chegar lá. Basta estarmos vivos. E então, não sei se estou a ser muito obscuro ou muito passivo. Então a ideia da religião depois é ser uma constelação para isso, mas uma constelação agressiva, um campo de batalha, não é? Uma concepção que tu fazes alegremente. Então, esclarecer aqui dois pontos que eu acho importante. Um acerca do filósofo e outro acerca da questão que mais me abordam quando eu abordo o cristianismo de uma perspectiva filosófica, que é a existência do mal. Se Deus é bom, como é que Ele permite a existência do mal e essas coisas todas? Eu vou 2 minutos, acho que 2 minutos é suficiente. Bem, em relação à filosofia, o filósofo, como está nesta ótica de Ortega y Gasset, um filósofo espanhol, como eu falei inicialmente, o filósofo está sempre a fazer oposição à opinião pública e ao mundo. Não é? Ou seja, ele está sempre em desacordo com o seu tempo. Porque ele tem dificuldade em estar no tempo. E então o que surge é, a filosofia é à base de dialética. E a dialética é sempre disputa, sempre discussão. Portanto, quando tu apanhas dois filósofos, eles normalmente não se estão a dar bem, estão-se a agredir. Porque o discurso filosófico é agressivo. É uma discordância. E então o que tu tens é, se a dialética é disputa, a filosofia vai estar sempre dentro de uma ótica de disputa, de discussão. Não é? Até aí tudo bem. Agora, a perspectiva do filósofo, porque é que ele está contra a opinião pública? O filósofo é alguém, pelo menos na época grega, helénica, onde são os primórdios da filosofia, alguém que está fora do mundo, não é? Fora da cidade. Ele próprio se retira da cidade. O filósofo é mais ou menos aquele que caminha entre os homens como entre as árvores. E isso hoje em dia não é possível, sobretudo quando a academia está assente nas grandes cidades. Ou seja, como é que se pede que um filósofo caminhe entre os homens como entre as árvores? Onde é que se espera atingir uma verdade, seja pela via do intelecto, ou seja, virtude da anoética, ou pela via da graça, no sentido religioso, quando tu estás completamente incutido e enclausurado nesta ótica de cidade? Há muitos filósofos que fazem essa crítica à cidade. Inclusive, na poesia alemã, Rilke diz: as grandes cidades enganam-nos. Né? A cidade é sempre uma grande mentira. E então, para o cristão é exatamente igual. Aquele que tenta praticar um cristianismo e está completamente envolvido dentro desta ótica que está a passar lá fora, é muito complicado, porque ele vai sempre ver a salvação através dos meios que lhe são dados, que é este meio que tu tens no mundo, do teu envolvimento com o mundo. Isto seria mais ou menos uma via protestante, que é para, no meu entender, não quero estar a atacar ninguém, mas no meu entender o protestantismo infiltrou-se no movimento cristão, exatamente, e já atingiu tanto a corrente católica como a ortodoxa. E eu vejo isso num sentido crítico, meramente. O que tu tens é... não, eu tenho a minha própria interpretação das Escrituras, as Escrituras é o que aqui está, e então eu cumpro Deus através de uma teologia do ganho, de uma teologia. Ou seja, eu estou abençoado por Deus porque a minha vida é boa. E a minha vida é boa porque eu estava na miséria e agora eu tenho uma casa e tenho um carro e voltei à relação que estava anteriormente. Então eu estou sobre a bênção de Deus. Deus está-me a dar esta bênção. É um pouco a ideia que nós temos. Ou seja, quando nós fazemos oração e pedimos a Deus, algo a Deus, estamos a pedir que Deus cumpra com a nossa vontade, com aquilo que desejamos. Não é? Nunca entramos naquela esfera como Jesus estava na agonia do horto, que é: Pai, se puderes, afasta de mim este cálice, que é: se puderes que eu não seja crucificado, que eu não passe por isto, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Nós, quando oramos, por norma é para a concretização da nossa vontade. Se puderes, dai-me isto, dai-me aquilo, dá-me etc. Não é? E então nós achamos que Deus está connosco na medida em que nós vamos recebendo coisas, pura materialidade. Não é? Eu agora tenho 2 carros, eu agora tenho 2 casas. Basta tu ires ver os testemunhos protestantes da IURD, por exemplo. Não é? Quando tu vês Guilherme estava totalmente na miséria, agarrado à droga, e hoje ele conseguiu restituir família. Ele tem 2 carros e tem
tem uma carreira espetacular e o mundo corre bem. Uma coisa para o cristão: se o mundo corre bem, se o mundo está a teu favor, alguma coisa está mal. Numa ótica cristã, de padres de deserto e de santos padres, foram os primeiros padres dos monásticos a irem para o meio do deserto. Okay? Se o mundo está a teu favor, alguma coisa está mal nessa ótica. E então o que tu tens é tentar abraçar uma ideia de Deus onde tu estás inserido, que é a cidade. E a cidade é contrária. A modernidade e a cidade é um convite à negação de Deus. Se tu fores cristão, tudo aquilo que tu defendes que está na tua tradição, a modernidade é um convite a que tu a negues. Não é? E então, quando dizem que ser cristão é uma via fácil, não é. Porque ser cristão é tu ires contra tudo isto que está lá fora. Portanto, quando tu vês uma ótica de teologia da liberdade, da libertação, que hoje em dia é divulgada, o catolicismo está completamente, a Igreja de Roma, no meu entender, está completamente subjugada por um liberalismo e por a entrada dentro desses campos em que tu olhas para o mundo e vês o mundo quase como uma transformação de um paraíso. Não, nós hoje, a humanidade, as coisas estão muito melhores. Nós estamos bem melhores. É a ideia quase de um pensamento de um paraíso na Terra, ou da possibilidade de um paraíso na Terra. Eles esquecem-se da visão escatológica que tu tens no cristianismo. O cristianismo não vê o tempo como um progresso. Ele vê que, à medida que tu te afastas do advento de Cristo, tu entras numa esfera, que depois vem-se a desenvolver no Apocalipse, não é? Que é uma esfera escatológica, onde se dá o incumprimento com a vontade de Deus, e tu, porque dá-se a vontade humana a subjugar a vontade de Deus, e tu entras naquilo que é chamado a via do anticristo, diga-se assim. Então, quando o católico, algum católico, não um tradicionalista, que agora olha para o mundo e vê com bons olhos e vê toda a humanidade e toda essa potencialidade, ele esquece da via escatológica. Talvez tudo o que tu estejas a ver seja o cumprimento da vontade humana. E pareça que está tudo bem porque ela é exatamente a realização e o convite a que tu te concretizes, enquanto vontade. E não a que negues a tua vontade. Então lá está. Se o mundo está a teu favor e és cristão, alguma coisa está errada. Agora, uma ótica que, só mesmo para finalizar então, a ótica do mal. Primeiro, vou acabar em 30 segundos. O filósofo é aquele que se retira da cidade, que se retira do meio, a fim de pensar. Mas ele não pensa de acordo com a opinião pública ou com o senso comum da praça. Ele está fora. Ele está numa ótica do ser humano. E a ótica do ser humano que ele tem é intemporal. Tanto se concretiza no século IV a.C., quarto antes de Cristo, como em 2023. Ele não está só sujeito àquele tempo onde está inserido. E então, o que acontece é, passa a haver uma negação da tua própria afirmação. Ou seja, eu já estive aqui a mandar vir, ou seja, com Descartes, não é? Disse que ele estava errado. Está. Ainda assim, ele tem um pensamento mais ou menos bem estruturado, que é, tem um pensamento mais ou menos bem estruturado, que é, ele começa a se afastar do mundo. O grande pensador, aquele que se entregou ao campo da intelectualidade, ele a certo ponto, alguns começam a perceber que realmente não é pela via do intelecto, de anoia, que tu chegas à verdade. Então ele começa a negar tudo aquilo que foi a sua vida, que foi o estudo e o conhecimento. Eles foram propícios, como eu disse inicialmente, e assim concluo, eles foram propícios para uma preparação com a razão primeira da angústia e da miséria. Mas tu agora precisas de algo mais. Precisas de caminhar entre os homens como entre as árvores. E então tu começas a negar e fechas. Já não é o mundo que se fecha para ti, és tu que te fechas para o mundo. Que é o que tu encontras, por exemplo, em Hofmannsthal, que não era um filósofo, mas era um escritor. Ele escreve que tudo começa a deixar, há um fechamento, tudo começa a deixar de fazer propriamente um sentido. E eu começo a ver coisas e eu não tenho como exprimi-las. Porque a minha linguagem é limitante. E então eu calmo. Tu, quando tens a grande experiência ascética, a experiência de um encontro com Deus, diga-se, ou uma experiência de graça, o que te resta a fazer é calar-te. E não é em divulgares. Porque se tu contemplas o incognoscível, tu não tens linguagem nem capacidade para o exprimir. Mas tu compreendeste ou visualizaste através da graça. Isto é um conceito que depois podemos falar outra vez. E então, o que é que te resta? Calaste. Porque tu não tens palavras para exprimir aquilo que tu viste. Daí, muitos relatos que tu tens de experiência mística, aquele que experiencia fica mudo. Na escritura,
aquele que experiencia fica mudo. Ele não consegue mais falar depois de ter visto Deus. Ele não é o mesmo, obviamente. Tens a ideia, por exemplo, em São Paulo, que ele fica cego quando aparece a imagem de Cristo, ele cega. Depois é Ananias quem lhe cura a visão, ele cega. E então aquele que vê fica mudo, porque ele não tem como exprimir aquilo que não é cognoscível, o incognoscível. Então quando aparece aquele homem que viu tudo e vai divulgar e vai levar a boa nova, se ele ainda fala e consegue falar dessas coisas e exprimi-las, é porque ele ainda não contemplou. Porque quando ele contemplar, a única coisa que lhe resta é o silêncio. Isso está em Hofmannsthal. E está em grandes intelectuais que acabam a fecharem-se para o mundo. E isso é o que aparece também. Isso é uma diferença que está em Hofmannsthal. Ele fecha-se para o mundo, mas tu tens a possibilidade, que é o que a modernidade te oferece, que é o mundo fechar-se para ti. Ou neste caso não é o mundo, porque o mundo até está bastante aberto para ti. Mas Deus fechar-se para ti. E então tu entras numa ótica de per contrário. Diz Hölderlin. A nossa natureza não, porque a natureza é corrupção. Mas o nosso ser tornou-se super contrário ao ser de Deus. Estamos numa relação de afastamento. Hölderlin, como ele monta mais um panteísmo e um paganismo, ele diz: os deuses estão em queda, os deuses caíram. Mas a nossa idolatria e aquilo que nos faz guiar em direção aos deuses permanece. Mas eu penso que não, eu vejo-a como ateísmo. Eu penso, eu sou mesmo ateu. Eu não acredito em nada. Mas o impulso que te motiva, ou que te motivava a prestar culto a deuses, no paganismo, a Deus no monoteísmo, é o mesmo impulso que tu tens em relação a determinadas coisas que consomes nos dias de hoje. Mas tu pensas que escolheste e pensas que não, que isto são novidades e são outras coisas. Mas não, está sobre o mesmo motor. Então, 1 minuto agora para finalizar. A ideia de mal, que é a ideia que me dizem sempre. Então, se Deus é bom, como é que ele concebe o mal? Primeiro, numa teologia apofática, Deus está para além da moral. A ideia de virtude moral e ética, que tu atinges Deus por uma virtude moral e ética, é uma ideia da Igreja de Roma. O que tu tens, por exemplo, em tradição ortodoxa, em cristianismo oriental, é que tu seres bom ou mau é uma questão de virtude. E ela serve-te muito mais para tu viveres em sociedade. Sim. E claramente que ela joga a teu favor na tua relação com Deus. Ok. Mas Deus, como está nesta via apofática, de para além da tua compreensão e a lei cognoscível, ele está também para além da moral. Portanto, não é bem pela moral que tu atinges Deus, realmente. Apesar que te favorece numa tradição ortodoxa. Então, Deus é bom, não sei quem o disse. Ou seja, eu tendo a ver Deus bom quando o reduz à minha compreensão, teologia catafática. Vou já terminar. Mas suponhamos então que Deus é bom. Então, se Deus é bom, ele só nos daria coisas boas. Para mim, o que é uma coisa boa, para um cidadão comum, era o cumprimento da minha vontade. A minha esfera de desejo. Aquilo que eu desejo que me fosse dado, isto seria bom para mim. E, mais uma vez, voltamos a Aristóteles. A nossa visão é de morcego. Aquilo que seria um exercício de bondade por vinda de Deus, não é aquilo que é uma bondade para mim. Porque a bondade para mim é que se realiza a minha vontade. Porque isso é que é bom. E então, o que tens é... Então, como é que é permitido o mal? O mal, em 30 segundos, o mal, não... Depois, quem quiser pode falar comigo, eu posso puxar mais um assunto. Temos aqui uma questão colocada para ti, Guilherme. O mal não é sensu stricto. Ou seja, o mal não é coisa em si. Não é coisa criada. Quando nós entramos numa ótica de criação, o mal não é criado. O mal é característica ou uma qualidade da coisa criada. Isto é complicado, teríamos que entrar numa definição do mal. Mas o que digo é, se Deus é bom nesta ótica de teologia catafática, se Deus é bom, como é que ele permite o mal? Ou como é que ele deixa que isso aconteça? É que o mal não é sensu stricto, não é coisa criada. O mal é característica, como temos outras. E a ideia de inferno, estava a responder a uma pergunta do purgatório. A ideia de inferno que tu tens é, o inferno é, na tradição, quando tu perdes a alma. Essa é a definição de inferno. Quando te afastas de Deus de uma forma irrecuperável, vá. Diga-se, tínhamos também que aprofundar isso. Então, a ideia que tens é, Deus na teologia apofática, que é aquela que eu divulgo mais, onde estou mais de acordo, que tem a ver com a tradição ortodoxa, ele não é ens realíssimo, não é uma realidade máxima, também não é exoperantíssimo, não é uma realidade superabundante, ele é
algo. Ele era um ser, ele é o que está fora. É algo incognoscível, é algo que está para além da moral, que também responde à questão que estava aí, se Deus já é moral. Não, Deus numa última instância está fora da moral. Porque está fora de tudo aquilo que é comportamento e característica humana. Pronto, eu acho que está tudo mais ou menos dentro do possível. Certo, deixa-me só ver aqui. Temos um comentário que, não sei, consegues ler os comentários, Guilherme? Não sei se tens. Sim, consigo. Ok. Pronto, parece-me que as questões até agora foram todas respondidas. Quem quiser colocar agora uma última questão ao Guilherme, esteja à vontade. Estamos apenas também nos minutos finais desta conversa, desta live. Como é possível constatar, existe todo um mundo ainda por explorar para quem não está dentro desta temática. Portanto, aconselho vivamente contactarem o Guilherme para todas as vossas questões que depois queiram esclarecer mais tarde. Respondê-las, responderás mesmo. Exato, dentro das tuas possibilidades, claro. Uma última questão colocada por mim: sugestões literárias. Para quê? Filosofia, religião, mística, os teus temas. Olha, se me permites, dá-me só mais 15 segundos porque... vai ser muito breve, mas é só porque eu quero mesmo que isso fique entendido. Quando é esta ideia de largares a tua vontade, que é um processo de kenosis, tu largas a tua vontade para que se cumpra a vontade de Deus, claro que isso é difícil, está meramente num campo linguístico, porque Deus não possuiria uma vontade, mas uma concretização. Isso leva a que tu abandones o campo da intelectualidade. Ou seja, a intelectualidade está numa ótica de uma lógica de adição. De filosofia, filia é obsessão, não é propriamente, diz Cícero, não é propriamente uma amizade ou um amor, seria a mesma coisa que tu chamares stalker a um amigo. Não, é uma obsessão pelo conhecimento. E então tu estás numa lógica de adição. E essa lógica de adição, o conhecimento, além da ideia que nós temos, ele raramente nos serve. Normalmente nós é que servimos a ele. E depois é muito difícil nós abandonarmos tudo isso. Porque nós estamos em crer que o intelecto é algo maravilhoso. Não é? Então fica difícil largarmos isso. A questão que tem, ou aquilo que se pretende para um religioso é, o religioso não nega a intelectualidade. Ele vê a intelectualidade como uma preparação. Mas o religioso no campo literário, ou seja, mais na área de romance. Eu não sei se reparaste, se consegues ouvir-me. Não consigo. Fiquei sem internet há pouco, por isso eu não consegui ouvir o que estavas a dizer. Desculpa. Pronto, em filosofia, Ortega y Gasset. Sim. Em filosofia, recomendo, se quiserem levar, Ortega y Gasset e Kierkegaard. Em termos de religião, aquilo que eu me tenho ligado ultimamente é a tradição ortodoxa. Eu ainda não posso dizer especificamente que sou um ortodoxo porque ainda não me iniciei, mas estou a caminho disso. Mas São Máximo, Dionísio Areopagita, como já falei anteriormente, são bons autores onde tu podes pegar inicialmente. Aquilo que são entendidos como os santos padres também, igualmente. Depois, numa via mais comum de literatura de romances, do que for, o que eu não tenho lido muito dentro desse campo ultimamente. Mas aquilo que eu posso aconselhar para uma via mais tradicional, de acordo com aquilo que eu estava a falar, é Yoko Mishima, que é um escritor que eu aprecio. Gosto bastante de Louis Ferdinand Céline também, que também é um escritor que eu tenho dado atenção nos últimos anos.
E depois há mais alguns que se podem mencionar, mas eu não sei se- Bem, posso colocar aqui Nietzsche também, que eu tenho estudado. O Nietzsche também sai um bocado da filosofia, porque a sua forma de escrever, como ele escreve, é uma forma muito tradicional, não é tradicional, desculpa, erudita, erudita. Ele escreve como quem escreve um romance. Não escreve propriamente de uma forma filosófica ou académica. E pronto, são assim, olha, os conselhos dentro dessas três áreas que eu acho que quem quiser. Certo, certo. Guilherme, muito obrigada pela tua presença, muito obrigada pela disponibilidade que tiveste nesta hora e pouco que já vamos aqui de conversa. Muito obrigada mesmo por estares aqui hoje. Agradecer também, como sempre, a quem assistiu a esta conversa. Tivemos aqui uma boa audiência, foi muito interessante e é cada vez mais interessante. É isto que eu faço questão de dizer em todas as conversas, em todas as lives, é que coloquem questões à pessoa com quem eu estou a conversar, porque torna a conversa muito mais rica, muito mais cheia de outros temas que depois podem ou não ser abordados, claro, consoante o tempo em que vamos live. E agradeço também a quem participou e a quem colocou questões esta conversa podia ter uma parte 2. Fica aqui aberta também a sugestão ao Guilherme, mas de facto agradecer mais uma vez ao Guilherme, a quem esteve aqui connosco. Se haverá uma parte 2 ou não, depois mais tarde verei com o Guilherme também, podem também consultar o perfil dele e colocar questões. Agradecer também aqui, de certa forma, esta participação e da divulgação da conversa através da revista Minerva Universitária, na presença do João, que esteve aqui também em modo mais passivo, mas agradecer também a presença. E é tudo por hoje. Quero agradecer mais uma vez, repetidamente, ao Guilherme hoje e a quem esteve aqui. As questões são direcionadas para o Guilherme. E para não estar aqui a repetir, vou desejar-te uma boa noite, continuação de boa semana. E é isto. E espero sinceramente que haja depois uma parte 2 desta conversa com outros temas, outras questões, ou não, ou então até a questão de explicar outras temáticas que ficaram pendentes consoante o ritmo desta conversa. Okay. Ficamos por aqui. Agradeço a ti e às pessoas que estão a comentar. Eu estou a ver os comentários, mas não consigo responder. Bem, lá está. Numa parte 2 nós depois chegamos a isso. Mas olha, agradeço, era um prazer. Mas é por aí. Pronto, ok. Ok. Desculpa, fiquei sem internet. Eu percebi, não. Sabes que isto viver numa aldeia ainda é assim. Portanto, olha, boa noite e obrigada a todos pela vossa presença. Boa noite e boa semana. Obrigada. Então, adeus a todos. Obrigado.